Olá, começa agora o HF Notícias e no programa desta semana vamos saber qual a maneira certa de identificar pragas em lavouras de hortaliças. E uma grande ajuda vem da Embrapa Hortaliças, onde pesquisadores publicaram 4 novos guias de campo. A nossa conversa é com Miguel Michereff Filho, pesquisador da Embrapa Hortaliças. Seja muito bem-vindo ao programa, Miguel. Olá, Simone, e olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Prazer é todo nosso. Miguel, fala então pra gente como surgiu a ideia desses novos guias, né? E quanto tempo levou para elaborar? Bom, os guias de edificação, né, a ideia surgiu há um bom tempo atrás, porque é uma demanda antiga, né, principalmente dos profissionais de assistência técnica, né, pública, né, pessoal da Emater e também consultores, né, de HF. Eles sempre notificaram para nós certa dificuldade de fazer aquela inspeção de rotina, né, fazer a diagnose correta das pragas e de outros problemas fitossanitários por falta de algum material fácil de levar para campo que tenha, né, imagens sobre as pragas, sobre os diferentes tipos de desenvolvimento, né, as fases de desenvolvimento delas, o ciclo e os sintomas de dano. A série, né, documentos da Embrapa foi elaborada durante 2 anos, né? O que mais demorou foi, claro, a coleta de fotos, imagens ilustrativas para tornar, né, a publicação, né, mais sucinta e objetiva dentro do que ela dentro da ideia que ela propõe, né? Então foi um bom tempinho de trabalho à frente. Certo. Seria assim um guia de bolso. Agora, quantas fotos, você falou em fotos aí, que demorou 2 anos para poder catalogar tudo, tirar as fotos. Foram quantas fotos selecionadas aí? Bom, o nosso banco de imagens foi praticamente gerado do zero, né? E temos mais de 1.500 fotos, mas depende da publicação. Tem publicações que temos até 100 imagens, né? Outras um pouco menos, dependendo da cultura e do número de pragas, né? Eu posso dizer que 95% das pragas mais comuns que ocorrem nas culturas, por exemplo, de tomateiro, pimentão, alface, morango, estão lá e com uma fácil, né, visualização por parte dos técnicos e produtores também. Então, conta pra gente como foi esse treinamento, né, para tomada de decisão sobre quando e como fazer esse controle, informações básicas, mais importantes que norteiam o produtor, não é? E possibilitam, assim, essas tomadas de decisões. Bom, o que a gente propõe, né, é o resgate de boas práticas agrícolas e dentro desse conjunto de práticas temos aí um sistema de controle que é conhecido como manejo integrado de pragas, né, que ele tem várias etapas. A primeira, a mais importante, no processo seria a diagnose correta da praga e também o reconhecimento de seus inimigos naturais no campo. A segunda parte é monitoramento, né, fazer as inspeções de rotina, que para hortaliças aí devem ser feitas aí, de 4 a 5 dias de intervalo, né? A quarta etapa é, após diagnosticado o problema corretamente, a seleção, né, das medidas de controle mais apropriadas para a condição de perfil do produtor, da região, da propriedade e o que também está disponível no mercado, né? Depois um uso planejado, né? Só que a partir desse momento, né, e com os dados do monitoramento, né, da inspeção, aí sim o produtor vai tomar a decisão. Controlo ou não controlo, como e quando, né? E aí, dependendo da cultura, né, hoje já existe, a pesquisa já desenvolveu os indicadores, né, ou parâmetros para tomar decisão, que são baseados no nível de infestação que a praga está, né, que ocorre na lavoura, naquele momento que o produtor faz a inspeção, né, o monitoramento, e também com o dano potencial que ela pode ocasionar, né? Em função desses parâmetros, o produtor consegue, né, tomar a decisão mais correta possível, né, de quando e como controlar determinada praga. Então, isso aí é praticamente um manejo integrado de pragas, né? Um sistema de controle que prevê o uso de 2 ou mais práticas baseada em tomar decisão e também um ponto importante
otimizar o controle químico, racionalizar o uso, né, evitar o uso incorreto, o uso abusivo e também dar lugar aí, né, favorecer o controle biológico, né, das pragas. Então, essa proposta, né, o treinamento baseado em vários cursos presenciais ou à distância, né, foram realizados primeiro com o pessoal que trabalha, profissionais da extensão rural, né, pessoal da Emater e também com alguns produtores, que a gente teve como foco eles atuarem depois como multiplicadores de conhecimento e tecnologias sobre manejo integrado e controle biológico. E isso foi também uma demanda muito antiga, né? Porque a gente, após vários diagnósticos, né, junto com o pessoal da cadeia produtiva, que existia uma certa limitação em conhecimento técnico sobre medidas de controle, quais as medidas e quando utilizá-las. Então, a partir daí, né, a gente elaborou, fez todo um plano de cursos de capacitação, de reciclagem, de multiplicadores de conhecimento. E aí, durante 2 anos, a gente aplicou esses cursos, né? Por um bom tempo, a gente trabalhou com cursos presenciais, né? Envolvendo, claro, um público mais restrito, porque a ideia era formá-los, né? Para que depois eles pudessem multiplicar esses conhecimentos, né? Ou então reciclar, né? Algo que realmente eles já tinham como base, mas tinham esquecido, ou então a gente adicionando informações novas, inovações tecnológicas, para que eles pudessem, né, possam utilizar, né, durante a sua rotina de trabalho, dando assistência técnica, ou então propriamente do produtor, né, tendo essas noções para que realmente ele possa cada vez mais se profissionalizar, né, na sua exploração agrícola e principalmente na parte fitossanitária, ou seja, na parte de controle de pragas e doenças. E qual foi, Miguel, o feedback deles em relação a esse guia? Vocês já chegaram a conversar em campo com eles? Bom, o guia é uma parte, né? Os treinamentos, né, quando eram presenciais, tinham um componente de teoria, né, de aula, palestras, né, e depois de prática, a campo, na parte de reconhecimento de pragas, amostragem, monitoramento, né, e análise digamos assim, do ambiente de cultivo. A gente fez esse curso também visitando algumas áreas de produção. Com relação aos guias, para os técnicos, né, não só do UDF, né, o pessoal da Emater, não só do UDF, mas também que teve acesso depois aos nossos cursos, principalmente os cursos online, né, à distância, principalmente o de manejo de pragas do pimentão, foi muito interessante, muita gente de fora, né, além do Distrito Federal, desse retorno, porque realmente faltava informações dessa forma compacta e de fácil, digamos, mobilidade, né, que o produtor ou o técnico conseguisse levar em seu bolso, ou então na sua carteira, e aí fazer, né, lá o processo todo de diagnóstico com mais segurança, né? É uma coisa que a gente sente muito quando faz aqueles atendimentos de saque, que as pessoas, né, os profissionais aí da cadeia produtiva, principalmente de hortaliças, têm uma certa dificuldade de identificar determinadas pragas que são muito usuais, mas sempre surge aquela dúvida. Por quê? Porque na maioria das opções que ele tem, são publicações técnicas, que muitas vezes são livros, né, e são difíceis de levar para o campo. E com esse tipo de material, com guia, identificação de bolso, isso é muito facilitado. E a ideia no futuro, é claro, com parceria público-privada, a gente desenvolver aplicativos, né, de modo que o produtor e o técnico consigam, né, ter acesso a essas informações, às imagens, em seus, né, equipamentos móveis, celulares e smartphones, digamos assim, né? Então, a ideia é evoluir um pouquinho mais, porque esse é o primeiro passo. Depois, é claro, né, vamos trabalhar aí com a parte de treinamento e até mesmo de aplicação em campo, né, junto com os produtores e técnicos, de todas as outras etapas do manejo integrado. Então, assim, foi um feedback muito interessante, né, e a todo momento a gente recebe retorno, solicitações, outras demandas de outras culturas, né, porque dentro do tempo hábil que a gente tinha, dentro de um projeto que, inclusive, foi financiado pela FAP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa, do Distrito Federal, a gente tinha 2 anos. Então, tem algumas culturas ainda que a gente está trabalhando e, no futuro, vamos lançar esses guias também.
É um guia mesmo para facilitar a vida desse agricultor, desse produtor rural em campo. Agora vamos aos porquês. Por que, por que desses cultivos, né, dessas hortaliças, tomate, pimentão, por que eles são muito suscetíveis a essas infestações? Bom, é porque essas culturas, né, elas foram por muito tempo e ainda continuam sendo trabalhadas, né, por processos de melhoramento genético, de modo a torná-las mais produtivas, precoces, que possam ser cultivadas em maior densidade, né, maior quantidade de plantas por metro quadrado. E com isso, né, com essa domesticação, com esse melhoramento ao longo dos anos, essas culturas perderam suas defesas naturais contra pragas e doenças, né, em prol da produtividade, da qualidade do fruto, ou do aspecto visual ou nutricional, né, daquela hortaliça. E com isso elas se tornaram mais suscetíveis a pragas e doenças, né? O outro aspecto também é a questão da produção intensiva dessas culturas, né, baseada em monocultura, ou seja, o cultivo de uma ou duas plantas de espécies diferentes, no caso, aí, muitas vezes uma única espécie, por muito tempo numa mesma área, né? Isso aí também, né, cria condições favoráveis à ocorrência de pragas, ao estabelecimento e à explosão populacional delas ali. E também por comodidade e demanda, né, já que a gente está trabalhando com produção intensiva, os produtores acabam utilizando, digamos, fertilizantes químicos, né, defensivos, né, e isso acaba substituindo mecanismos naturais, né, e torna o sistema mais, digamos, sensível, né, com facilidade de ocorrer desequilíbrios biológicos e aí sim a explosão entre as pragas. Então são culturas muito sensíveis, né? São altamente produtivas, mas suscetíveis a esses tipos de estresses aí, né? Por conta de pragas e doenças. O manejo integrado de pragas é um meio eficaz no controle e ameaças fitossanitárias nas lavouras. Também é essencial para a sustentabilidade da produção, não é? Como deve ser o controle de problemas fitossanitários em lavouras de hortaliças e quais são as ferramentas de controle que são usadas? Bom, depende da cultura, né? Como a gente vinha falando, tem algumas hortaliças que são mais sensíveis, outras não. No caso das 4 que estamos abordando, né, que abordamos nas guias de identificação, que seria tomate, pimentão, morango e alface, são culturas realmente muito suscetíveis a pragas. O manejo integrado, ele propõe, né, o uso de 2 ou mais práticas de controle visando fornecer diferentes frentes de combate às pragas. Isso aí tende a otimizar, né, o manejo delas. E existem várias práticas. Tem aquelas práticas que devem ser pensadas, né, e planejadas para um uso antes do cultivo, né, ou seja, de forma preventiva, e durante o cultivo, quando surgem as pragas e elas atingem determinado nível de infestação ou de injúria às plantas, né, que realmente dali para frente elas vão ocasionar prejuízos produtores. Então, os produtores, a partir dali, devem adotar as medidas. Então, temos várias medidas, né? A primeira frente, né, de combate seriam aquelas medidas profiláticas, né, que a gente chama de manejo do ambiente de cultivo. Para que isso? Primeiro, para tornar esse ambiente de cultivo, que seria a planta, né, a hortaliça e todo o seu entorno, né, desfavorável para as pragas, menos atrativo para as pragas e, por outro lado, mais favorável ao estabelecimento, ao crescimento das plantas, das hortaliças de interesse. Então, existem várias práticas, né? São as práticas culturais, por exemplo, e é uma boa escolha de local para cultivo, né? Que seja afastado de cultivos mais velhos daquela hortaliça, que tenham barreiras naturais ao redor da área a ser cultivada, de forma a retardar a entrada das pragas e doenças naquele local, a seleção da melhor época de cultivo, principalmente evitando aí períodos de maior ocorrência, de maior facilidade de ocorrência das pragas, né? Por exemplo, no nosso caso do DF, estiagens, que favorecem a ocorrência da maioria das pragas que causam grandes perdas nas culturas. Depois,
uso de cultivares mais adaptados à região, mais precoces, ou seja, que se desenvolvem mais rápido e chegam mais rápido à colheita, e também que sejam ou que tenham resistência, né, defesas contra pragas e doenças. E aí vai, são uma série de outras práticas que a gente aplicando em conjunto consegue ter sucesso. Depois temos o controle químico, né, que, é claro, é uma ferramenta importante, para algumas culturas é indispensável, mas deve ser utilizado com critério, com rigor técnico, para que a gente consiga ter o resultado desejado e também que não tenhamos problemas, né, colaterais em função do mau uso dele, como, por exemplo, eliminação de inimigos naturais, das pragas, de polinizadores, contaminação da água, do solo e dos alimentos, né? Então, é possível fazer um controle químico com rigor e critério técnico, de forma a evitar esses problemas e ainda ter maior sucesso no controle de pragas. E também temos aí de forma paralela, e é possível fazer os dois simultaneamente, claro, seguindo critérios e uma série de práticas, né? O uso do controle biológico, né? Controle biológico ou criando condições favoráveis de ambiente para que os inimigos naturais cheguem à lavoura e permaneçam durante a safra, né? Então, um controle biológico natural, né, conservativo, ou então em determinadas situações em que a gente não tem, né, os inimigos naturais no local, a gente pode adquirir de biofábricas e depois liberá-los no ambiente, né, como insetos e ácaros predadores, ou então inseticidas e acaricidas biológicos que contêm micro-organismos que causam doenças e matam as pragas, né? E são, claro, inócuos ao ser humano, só matam as pragas e preservam, inclusive, o ambiente. Então, existem várias formas, né? Depende da cultura, também do perfil do produtor, das condições financeiras, da experiência dele. O manejo integrado de pragas pode começar com 2 ou 3 práticas, né, com o monitoramento de pragas, com a tomada de decisão, e vai evoluindo, né, ele nunca termina, né, à medida que o produtor vai pegando experiência, se profissionalizando, a proposta vai se tornando mais efetiva, mais completa, e aí, assim, a médio e longo prazo, o produtor consegue ver os resultados, né, de redução de custos, controle das pragas, né, e, inclusive, melhor qualidade da hortaliça, ele depois passa a comercializar. Você falou aí em diminuir o uso de defensivos químicos. Pelo que você observa, ainda é a principal medida adotada pelos produtores para solucionar esses problemas? Bom, assim, a gente tem uma parcela de produtores ainda que usam o controle químico de forma incorreta e abusiva, né? Fazem aplicações sem que existam as pragas no campo, sem que tenha uma injúria, um dano perceptível, né? E que de forma preventiva, é uma coisa que realmente a gente preconiza que não se faça, só se utilize o controle químico, né, quando realmente a praga está presente, quando ela está em um nível de infestação que possa causar uma perda potencial e também um prejuízo futuro. Então, alguns produtores, por comodidade, por facilidade, até porque eles não têm muito tempo, eles fazem 1000 tarefas dentro da sua propriedade, então eles acabam fazendo uso preventivo e calendarizado, né? Os produtores aplicam em determinados dias sem ter a praga ou a doença. A gente brinca, aplica na segunda, na quarta, na sexta, aqueles produtos, o mesmo produto há muito tempo, e isso tudo causa depois uma série de problemas. Então, existe uma parcela de produtores que por falta de conhecimento ou então praticidade acabam fazendo esse tipo de uso incorreto. Mas temos hoje, e aqui no DF eu acho que temos muitos produtores com consciência, esclarecimento e também com intenção, né, sempre buscando informações para que ele consiga fazer esse uso racional, né, estritamente necessário, né, para o controle de pragas. E isso, é claro, junto aí, né, a gente tem que reconhecer, junto a muito esforço institucional da Emater, da Embrapa, das universidades, atuando junto aí com produtores por uma longa jornada de tempo, né? Hoje a gente tem vários exemplos aí, por exemplo, já teve né, programas mais folhosos, agora temos os sistemas de produção, né? Produção integrada de tomate, folhosas, pimentão, que estão aí
em andamento, justamente para isso, para conseguir mudar, né, esse quadro de uso abusivo, para que a gente consiga, né, otimizar o controle químico, otimizar a produção, de forma que o produtor consiga gerenciar o seu negócio, a ter menos gastos, a ter mais rentabilidade e também produzir alimentos mais seguros, com alta qualidade nutricional e baixo risco de resíduos químicos tóxicos. Com certeza. Miguel, você falou nos inimigos naturais. Então, esse controle preserva esses inimigos naturais, não é? No caso das larvas, por exemplo, que são encontradas no tomateiro, ela tem um predador natural, não é? E quem seria? Bom, na realidade, a gente tem algumas espécies aí de Lepidopteros, né? Que a fase jovem é uma lagartinha, parece uma larva, e ela ataca aí tanto as folhas do tomateiro, por exemplo, como fura o fruto, né? E acaba reduzindo aí a qualidade comercial dele. E realmente, sim, tem inimigos naturais, tem predadores, né? Como tipo vespas, né? Temos aí besourinhos que são predadores e temos inimigos naturais que inclusive são mais especializados, né? São associados àquela espécie de praga que a gente chama de parasitoides, né? É um predador especializado. Ele funciona como se fosse um míssil teleguiado. Depois que a gente libera no campo, ele sai à caça e destrói a praga. Nesse caso, o mais utilizado é uma vespinha que a gente, conhecida como tricograma precioso. A gente libera no campo e ela vai atrás do ovo da mariposa. E quando ela ataca o ovo, ela mata e não sai depois daquele ovo a lagartinha que vai, digamos, bloquear, furar o tomateiro. Então é um inimigo natural muito interessante, útil, né? A gente tem acompanhado alguns casos de muito sucesso, inclusive no DF, e é uma prática também muito utilizada, inclusive, pelo pessoal da produção orgânica, né, de hortaliças. E então é possível utilizar outras práticas de controle também. Existem inúmeros níveis naturais, eles estão sempre presentes na natureza, né, e sempre com a sua ação benéfica. A questão é que nem sempre isso é percebido pelos produtores, né, e em algumas situações, no pior cenário, eles confundem esses inimigos naturais com pragas, né, e acabam usando controle químico para aquele alvo e acabam eliminando o inimigo natural, reduzindo a sua atividade benéfica. É bom lembrar que esses inimigos naturais são inimigos naturais das pragas e são aliados dos produtores, né? E justamente por isso, por esses problemas, né, a gente também fez um guia específico para a identificação de inimigos naturais, né, com esse objetivo, para que os produtores conheçam os inimigos naturais das pragas de uma forma geral, né, dos vários grupos, vários tipos de inimigos naturais, e também para que eles não se confundam esses inimigos naturais com as pragas e acabem cometendo, né, o erro de utilizar o controle químico para eliminar esses agentes benéficos na natureza. E nesse controle tem também o uso de plantas iscas? E quais seriam as melhores nas culturas do alface, do morango, pimentão e tomate? Bom, planta isca é uma possibilidade de uso, né? Não é muito corrente, não, né? São plantas que são mais atrativas que a cultura, né? A cultura principal. Em algumas situações a gente pode usar, sim, né? Mas exige cuidado, critério dos produtores para que a planta isca não acabe se tornando um foco de infestação das pragas, né? Muitas vezes pode ser até mesmo uma cultivar mais suscetível daquela cultura, plantada com um diferencial de tempo, quer dizer, antecipado aí, o plantio antecipado de 20, 30 dias. Mas assim, plantas iscas é algo que a gente recomenda só quando os produtores já são mais profissionalizados, né, dentro da parte de manejo integrado de pragas mesmo. Tá? Então, é claro, a gente tem outras situações, inclusive podemos utilizar plantas como barreiras físicas, aí sim, no entorno da lavoura, né, e também intercaladas entre as áreas de canteiros de cultivo. Né, plantas que têm porte alto e que podem ser cultivadas de forma compacta. Muitas plantas por metro linear, digamos assim, por metro quadrado. Aí temos algumas plantas muito interessantes, né? Por exemplo, capim-elefante, né? Ou capim-napier,
sorgo, milho, cana-de-açúcar, inclusive, no entorno das lavouras, porque as plantas, né, é claro, elas vão ser cultivadas antes da nossa cultura, né, da nossa hortaliça, e com isso elas vão formar barreiras altas, né, que vão quebrar o vento e dificultar a entrada das pragas. E isso é muito interessante porque a gente consegue, né, retardar essa entrada e mesmo se ocorrer um foco de infestação em determinado ponto da lavoura, o produtor pode fazer um controle localizado, né, e aí ele tem mais sucesso no manejo dessas pragas. Agora, Miguel, infelizmente o nosso programa ele já está chegando ao fim, mas só para finalizar, falando sobre os guias, né? Eles atendem não somente os agricultores, não é? Sim, agricultores, os técnicos, né, profissionais aí de assistência técnica, consultores HF, estudantes, né, de agronomia, dos cursos técnicos, principalmente dos institutos federais, né, e também dos curiosos, né. Então, assim, tem uma forma dar apoio, né, é uma ferramenta muito interessante e útil para vários profissionais aí da área de ciências agrárias, principalmente que trabalham com hortaliças. E onde é que pode ser encontrado? Assim, só em campo mesmo ou as pessoas podem acessar ele em algum lugar? Bom, a ideia, né, a gente tem duas formas, né? Uma é indo no site da Embrapa e baixando, né, o documento em PDF, e aí eles podem ser Ok. utilizados em celulares depois, né, ou então no próprio computador. E também temos as formas impressas, né? Que aí o produtor teria que entrar em contato com a nossa Embrapa, né, Embrapa Hortaliças, no saque e solicitar os documentos impressos que também a gente Tá envia certo. para eles. É bem tranquilo. Tá certo. Miguel, muito obrigada pela tua participação aqui no HF Notícias e por ter falado da importância dos guias de campo com o manejo integrado de pragas, que vão nortear o produtor. Eu também agradeço, muito obrigado por esse momento, foi muito gratificante e estamos à disposição, né? E é isso aí, tudo de bom e até a próxima. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a programação do AgroMais, canal dedicado ao agronegócio 24 horas. Tchau, tchau.